Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de um editorial do New York Times tratando da morte do Charlie Kirk. Vamos ver aqui o que eles estão falando. E de cara, a gente tem que levantar o absurdo que está tendo da comemoração da esquerda dentro das redes sociais sobre essa questão. E é o cúmulo, né, daquilo que a gente fala, é o extremismo daquilo que a gente fala. É o fato de a esquerda não consegue fazer o debate, e aí ela não conseguindo fazer o debate, ela parte para agressão. E nesse caso dele foi a agressão máxima possível, que é a agressão de você eliminar a pessoa. Então a coisa é realmente terrível. Editorial. O terrível assassinato de Charlie Kirk e o agravamento da violência política nos Estados Unidos. O ativista era uma figura proeminente que discursava em um evento político. Seu assassinato tem consequências políticas. Quando as sociedades perdem a capacidade de discutir e recorrem à violência, isso geralmente termina muito mal. Então, lembrando que isso aqui é um editorial do New York Times, né? Como se fosse o pensamento do New York Times sobre o assunto. O assassinato de Charlie Kirk, fundador de movimento político juvenil que ajudou a revolucionar o conservadorismo moderno na Utah Valley University, nessa quarta-feira 10, é uma tragédia. Sua morte também faz parte de uma onda terrível de violência política nos Estados Unidos. Em junho desse ano, um atirador matou uma deputada estadual de Minnesota e seu marido atirou em outro político de Minnesota e sua esposa. Um homem incendiou a casa do governador Josh Shapiro, da Pensilvânia. Em julho de 2024, um aspirante a assassino atirou em Donald Trump. Durante a campanha eleitoral em 2022, um agressor invadiu a casa da deputada Nancy Pelosi e fraturou o crânio de seu marido. Em 2021, uma multidão violenta atacou o Congresso, quebrando a janela e agredindo policiais. Em 2017, um atirador baleou 4 pessoas em um treino republicano para o jogo de beisebol do Congresso, ferindo gravemente o deputado Steve Scalise, da Louisiana. Então, aqui ele está citando várias coisas, tanto da esquerda quanto da direita. Tem um fato que ele citou, a invasão do Capitólio no 6 de janeiro dos Estados Unidos, colocou ali, colocou. Porém, isso é um fato que lá não existiu nenhum, lá não morreu ninguém, né? Então, tem essa diferença, né? Embora os motivos do assassino de Kirk não sejam claros, Kirk era uma figura política proeminente que discursava em um evento político. Seu assassinato tem consequências políticas. Essa violência antiética. Desculpa, antiética aos Estados Unidos. A primeira por uma razão, consagra nossos direitos à liberdade de expressão e manifestação. Nosso país se baseia no princípio de que devemos discordar pacificamente. Nossas divergências políticas podem ser intensas e emocionais, mas nunca devem ser violentas. Esse equilíbrio requer moderação. Os americanos precisam aceitar que seu lado às vezes perderá e que podem sentir raiva por suas derrotas. Não podemos agir com violência por conta dessa raiva. Realmente, nessa questão aí, não tem como discordar, né? A liberdade de expressão, a primeira emenda da Constituição americana, a emenda da liberdade de expressão. E o que deveria acontecer, na verdade, é isso mesmo. Né? O que deveria acontecer é você poder conversar, você poder discordar e você ter as questões resolvidas. Tem 2 questões que eu quero levantar aqui com vocês, que são as seguintes. A primeira delas é: a esquerda, ela tenta sempre a questão da censura. Então isso é um negócio muito preocupante, porque, por exemplo, aqui no Brasil, você pega essa questão da esquerda. Eles querem censurar as redes sociais, querem, com legislação, querem fazer um monte de coisa nesse sentido. Então, quando você tem uma coisa dessas, você tem é um discurso contra a primeira emenda lá dos Estados Unidos, é um discurso contra a primeira emenda da Constituição americana. Ou seja, está virando e falando o seguinte: a pessoa não pode falar, se ela não tem o direito de falar, porque aquilo que você está falando é um discurso de ódio, é uma coisa que vai contra os princípios da sociedade, alguma coisa assim.
quando não deveria ser assim. O que eu tô querendo, a ideia que eu quero compartilhar aqui é a seguinte, é de que sempre você combate ideias com ideias. Você nunca combate ideias com violência ou então com censura. A censura acaba sendo uma forma de violência também. A gente for reparar o caso dessa situação, isso foi a pior coisa possível. Por exemplo, como você não conseguiu uma legislação para calar a pessoa, como você não conseguiu debater com a pessoa, você vai e acaba com a pessoa. Como é que isso pode ter lugar na sociedade de hoje? Eu fiquei até meio receoso de colocar esse vídeo, porque quando tem uma situação assim de morte, pode parecer que você está querendo ganhar audiência com aquela situação e tudo mais e tal, mas eu acredito que esse debate ele tem que ser feito, porque você não vai resolver as questões calando as pessoas ou então usando de violência contra elas. Vamos continuar aqui no editorial, vamos ver o que eles estão falando mais. Muitos americanos estão abandonando esse ideal, que é o ideal da liberdade de expressão. 34% dos estudantes universitários disseram recentemente que apoiam o uso da violência em algumas circunstâncias para impedir um discurso no campus, de acordo com uma pesquisa da Fundação para Direitos Individuais e a Expressão publicada em um dia antes do atentado contra Kirk. Desde 2021, essa porcentagem subiu de 24%, o que já era inaceitavelmente alto. Subiu para 34%. Né? Pesquisas com adultos mais velhos são igualmente alarmantes. Então vocês veem que, olha que dado extremamente terrível, né? 34% dos estudantes defendem o uso de violência para impedir discurso. Esse conselho editorial discordava de Kirk em muitas questões políticas, o New York Times, né? E estamos absolutamente horrorizados com seu assassinato. Lamentamos por seus entes queridos. Lamentamos sua morte. Amanda Littman, presidente do grupo de esquerda Run for Something, ofereceu uma resposta apropriada. A violência política tem como objetivo assustar e silenciar. Ela é absolutamente inaceitável. Não precisamos concordar com alguém para afirmar que essa pessoa tem o direito de expressar sua opinião sem temer por sua vida ou segurança. Muitos democratas e republicanos proeminentes expressam sentimentos semelhantes. Quaisquer que sejam os motivos do assassino, está evidente que a violência política é um problema que se estende por todas as ideologias. Conservadores, moderados e liberais proeminentes têm sido vítimas dos últimos anos. Então, vocês veem que eu até estava vendo, teve um apresentador da MSNBC que foi até mandado embora ontem devido a isso, devido a porque ele estava... Deixa eu ver se eu melhoro essa câmera aqui, que eu acho que está me filmando muito baixo. Aí, melhorou. Eu vi esse apresentador da MSNBC, que ele foi até dispensado do trabalho, mandado embora, pela forma como ele falou. Deixa eu ver se eu acho esse negócio aqui, quer ver? MSNBC host. Vamos ver aqui se tem. Ele falou... Deixa eu ver se... Foi ontem, eu vi essa fala dele, a fala dele foi assim, ó, que... Aqui, ó, ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu tocar aqui rapidão, que a fala dele é rápida. Peraí. Thoughts you have, and then saying these awful, which then lead to hateful actions. And I think that's the environment we're in, that people just, you can't stop with these sort of awful thoughts you have and then saying these awful words and not expect awful actions to take place. Matt. And that's the unfortunate environment we're in. Turning point, you. Então, ele falou aqui, olha pra você ver, a fala de muitas vezes da esquerda, como que é uma fala totalmente equivocada. Ele falou que a pessoa não pode ter um discurso violento, ele tá classificando o discurso do
Charlie Kirk como violento, ter um discurso violento e não achar que não existirão atitudes violentas que se seguirão a isso. Sabe? Então, como se ele estivesse culpando a própria pessoa que foi morta por ter sido morta, como se fosse uma coisa assim, por exemplo, olha, você não pode falar essas coisas e achar que todo mundo vai ficar quieto, né? Então, ele falou isso, ele foi mandado embora da MSNBC e realmente uma coisa terrível, né? Você vê que a pessoa colocar aí uma postura dessa forma. Então, queria expressar esse vídeo aqui para vocês, colocar esses pensamentos e realmente falar que é uma coisa muito ruim a esquerda querer se posicionar de uma forma dessa, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui e até o próximo vídeo.